Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Graça e paz aos irmãos que estão ouvindo. Graça e paz aos irmãos em Gameleira, em Campina Grande, nossos irmãos lá, e outros irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre todos vós. Amados irmãos, essa carta que nós vamos, no capítulo 2 hoje, nós vamos ficar nela, vamos caminhar nela, fala da obra de Deus em formar a igreja e fazer dela o seu vaso de testemunho. Muitas vezes nós pensamos, Jesus veio nos salvar, e é verdade, isso não tenha dúvida nenhuma, e graças a Deus. Mas a pergunta sempre é essa: Jesus veio nos salvar para quê? Se Jesus quisesse nos salvar para ir para o céu imediato, Ele nos salvaria e nos levava. Mas não, irmãos, Deus nos salva porque tem um propósito. E o propósito é justo isso: mostrar que há um Deus Todo-Poderoso, há um Senhor da glória, há um Deus que tem um amor eterno, que tem uma misericórdia eterna, há um Deus de toda graça. Também para mostrar, amados irmãos, que diante de todas as catástrofes da nossa vida, longe de Deus, o impossível pode acontecer. É fazer do Oswaldo e fazer de você um filho de Deus. É uma impossibilidade, é qualquer motivação ou ação humana fazer isso. E também, amados irmãos, há um testemunho, onde as pessoas dentro desse mundo vai olhar, vai dizer, mas tem um povo que é um povo esquisito, é um povo diferente. E a palavra de Deus diz que esse povo, ele sai do arraial e leva a vergonha de Cristo. A vergonha de Cristo, em relação ao mundo, para nós é o poder de Deus. Porque a cruz é um local de fraqueza para esse mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Então Deus vem chamar um povo dentro de todos os povos. Do mesmo modo que nem todo aquele que é de Israel é israelita. Israelitas são aqueles que agora ganharam a circuncisão do coração através da obra de Cristo, o nosso Senhor. Então, quando essa carta, nós lemos essa carta, é uma carta de superlativo, é uma carta de tudo para cima, é a abundância de Deus, porque Deus é assim. Quando Jesus disse lá em João 10:10, ele diz, o diabo veio matar, roubar e destruir. Tudo que você está vendo não é só lá, irmãos. Quantas pessoas que estão aqui, estão nessa cidade, que não nasceram de novo, estão na mesma circunstância. Espiritualmente, eles estão mortos. As vidas destruídas. Do mesmo modo, quando Deus faz o mundo e Satanás é lançado do céu, ele e 1/3 dos anjos vão para a terra e transforma tudo aquilo em vazia, sem forma, em trevas. Essa é a circunstância sem Cristo. E é nessa circunstância que Jesus veio. E é nessa circunstância que Deus diz, haja luz. Não existe, amados irmãos, nenhum modo, nenhum jeito humano de ganhar a luz, se essa luz não vier do céu. Se não for uma revelação, uma iluminação de Deus. Então o mundo estava em trevas e houve luz. Graças a Deus. Essa luz celestial, por isso Jesus, no João 8:12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, não andará em trevas, ele terá a luz da vida. Isso é a habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Por isso a própria Bíblia vai dizer, vós sois a luz do mundo. Mas como que eu sou a luz do mundo? Porque a luz habita em você. Porque Cristo habita em você. Sem Cristo nós somos trevas. E tudo que não é de Cristo em nossas vidas é trevas. Então, quando nós vemos essa carta tão maravilhosa e faz algumas coisas que tão maravilhosas, diz assim,
bendito, ele começa com uma adoração a Deus. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você vai, amados irmãos, para o Velho Testamento, você vai ver que são bênçãos e bênçãos terrenas. Quando você vai para o Novo Testamento, são bênçãos espirituais celestiais. Todas aquelas bênçãos terrenas não pôde fazer o povo de Deus, grande maioria, adorar a Deus, amar ao Senhor, seguir os seus caminhos. Agora, em relação a nós, Deus disse que nós temos um coração, Ele vai dizer, eu que tirarei o vosso coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E lá eu colocarei o meu espírito e vocês vão me obedecer. E quando vocês lembrarem dos seus pecados, vocês vão ter vergonha deles. Esse é o novo nascimento. E através da nossa obra de Cristo em nós, para a glória de Deus, Deus nos coloca numa região celestial. Então, 5 vezes em Efésios, você vai ver assentados nas regiões celestiais, E por que assentados, amados irmãos? Porque nós estamos descansando na obra de Cristo. Não olhe para você se você vai achar alguma coisa que mereça ser salvo, você não vai achar. Você não vai achar absolutamente nada em você que faça de você perseverante, que tenha esperança viva. Tudo vem do Senhor. Então, Ele nos colocou numa posição, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso é o capítulo 1 até o 3, que fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Quando você entra no capítulo 4, 5 e 6, você vai ver que agora passa a ter uma condição. É andar. Então, diante da posição que nós temos em Cristo, nós devemos andar de acordo com aquela posição. Nós estamos em Cristo. Andar agora para a glória de Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, ganhando os pensamentos de Deus na vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos. O que é que Deus pensa sobre isso? O que Deus quer sobre isso? Então, Ele vai falar sobre a própria igreja. E você não tem nenhuma outra carta que fala mais sobre a igreja do que a carta aos Efésios. Porque ele vai falar vários modos que ele vai dizer que a igreja é uma noiva, a igreja é o corpo. A igreja é um edifício, ele está dizendo. A igreja é um exército, capítulo 6. A igreja é uma família. A igreja é um edifício. A igreja é uma morada de Deus. E cada um traz uma realidade espiritual para nós. Mas hoje nós vamos no capítulo 2. Quando você termina o capítulo 1, a partir do versículo 19, olha o que diz, amados irmãos. Quando ele fala das 7 glórias da igreja, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, só vou citar para os irmãos, aonde que Deus nos colocou nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira delas, nós fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. Não tente entender isso. Não tente avaliar a mente de Deus para isso, que você vai entrar numa confusão. Creia no que a Bíblia diz. Se você recebeu Jesus como Salvador, você nasceu de novo, você foi um eleito. Então não fique tentando entrar na mente de Deus em relação a isso. Meu irmão precioso antigo dizia assim: se eu tentar entender a eleição, ficarei maluco. Mas se eu não crer nela, não tenho descanso e segurança. Então não tente ir além disso daí. A Bíblia diz que nós fomos eleitos. Então, a Bíblia diz, graças a Deus por isso. Então nós fomos eleitos.
E a Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Não é uma obra que agora, é antes de tudo, na eternidade, amados irmãos. Isso também não é para eu e você tentar entender, que nós não vamos entender isso. Só sabemos que a eternidade é a eternidade. Não tem como você dimensionar isso daí. Segundo, nós fomos predestinados. Quer dizer, qual é o destino? E aí que está o grande problema. Muitas vezes nós falamos assim, nós fomos salvos, e fomos mesmo, mas para que nós fomos salvos? E a Bíblia é clara, ele vai falar para mim e para você, que nós fomos salvos, porque Deus procura realmente um testemunho dele aqui. Ele diz assim, porquanto que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Como é que as pessoas vão entender o povo de Deus, vai saber o que é Cristo, o que é saber o que é Deus, o que é a igreja? Através da igreja. Então Deus tem um vaso nesse mundo que é a igreja. Ele tem um vaso individual e um vaso coletivo. Por isso que a Bíblia diz, segundo Timóteo, que vaso você é, de honra ou desonra? Se você diz que ama a Deus, então você deve ser um vaso de honra, que testemunha o Senhor, que ama o Senhor, e que você reconheça os seus próprios pecados, se arrependa diante de Deus, e tenha uma vida que ganhe progressivamente uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida conformada a Cristo, porque o piedoso é Ele. Então, quando ele escreve tudo isso aqui, ele vai continuar dizendo, nós fomos adotados como filhos. Esses adotados como filhos Efésios são filhos maduros, porque os filhos, crianças, não dão testemunho. Os filhos crianças têm grande dificuldade, amados irmãos. Olha 1 Coríntios, Paulo diz assim, não pode falar para vocês como espirituais, vocês são crianças, são carnais, vocês brigam, vocês seguem pessoas, eu sou de tal, sou de tal, sou de isso, vocês estão construindo, edificando sobre Cristo, palha, feno e madeira, que são coisas terrenas, a glória do homem, glória da carne. Vocês não estão tratando o pecado que é no meio de vocês. Tem pessoas que estão vivendo no pecado, vocês não tratam. Vocês não consideram o pecado como coisa grave diante de Deus. Vocês têm que resolver o problema dos seus casamentos. Aquele que perde o marido pode casar, não pode casar. Aquele que foi abandonado, casa, não casa. E Paulo vai dizer, olha, se não for no Senhor, melhor não casar. Eles têm grande dificuldade, amados irmãos, não é só por isso. Eles têm dificuldade na ceia. Eles transformam a ceia do Senhor, que era uma festa do amor, por causa de Cristo, numa festa de comilança e bebilança. Esses daí, que estavam cheios do Espírito, dizendo que estava cheio do Espírito, tem todos os dons. Eles tinham dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. Então você vê, ele não vai escrever essa carta para a igreja de Corinto. Como é que vai escrever uma carta tão elevada para uma igreja criança? Isso aqui é comida sólida. A gente começa a ler isso daqui e fala, Senhor, isso daqui é muito sólido para mim. Porque é tão grande, é grandiosa a carta. Porque coloca eu e você agora como filhos adotivos, adotados do Senhor, mas são filhos maduros. E ele vai dizer o próprio Espírito diz ao meu Espírito que nós somos filhos de Deus. E depois ele vai dizer assim, olha, todos que são guiados, conduzidos, dirigidos, governados pelo Espírito Santo, são filhos maduros de Deus. Porque não é governado pela carne, por você mesmo, você é governado pela direção de Deus. Isto confere com Cristo, isso agrada a Deus, isso vai trazer um testemunho do Senhor. Ah, então é isso daí. Eu faço isso, eu vou andar nisso. Você vê que determina se o vaso de honra não é de honra. Nós somos aceitos no amado. Nós só podemos ser aceitos, recebidos através de Cristo, que é o amado de Deus. Tu és o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Nós somos aceitos. Amados irmãos, nós somos perdoados, redimidos, foi pago o preço.
E a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados foram perdoados, Deus não se lembra mais. Você imagina tudo isso? Não são bênçãos, amados irmãos? E nós vamos atrás de bencinho, e esquecemos de andar na maior bênção que nós temos. Mas não é só isso, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Quem nesse mundo tem a presença de Deus dentro? Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. Ele tem a presença de Deus dentro. Cristo em vós, dentro de vós, é a esperança da glória. Mas não é só isso, amados irmãos. Nós somos selados e temos o penhor. Então, o selo fala da propriedade e o penhor fala da garantia. Por isso, ninguém arrebatará da mão de Deus. Os filhos de Deus, ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. E ele termina das bênçãos nas regiões celestiais. Amados irmãos, dizemos que nós recebemos a herança, a garantia da herança em Cristo Jesus. Diante de tudo isso daí, Paulo vai orar. Por quê? Porque é muito elevado para nós. É muito elevado. Você pode ver que as nossas orações, geralmente, elas são terrenas. Não estou dizendo que nós precisamos orar. Sim, mas geralmente nossas orações são terrenas. Dificilmente você vai ver orando assim: Senhor, dá consciência de pecado na minha vida, dá arrependimento genuíno, Senhor, dá uma vida santa, de santidade, dá uma vida de crescente santificação, Senhor, uma vida mais parecida com o seu Filho, uma vida que eu odeio a minha vida, mas eu amo a vida de Cristo. Não, essas orações, elas vão checar a gente.